toda vez que a gente vai abrir a palavra de Deus ou vai falar no nome de Deus, eu gosto de orar. E eu quero convidar você para nós juntos orarmos ao Senhor. Feche os olhos. Deus e Pai, que bom que nós estamos aqui na sua casa, que bom estarmos aqui entre amigos, irmãos de diversas religiões, nessa festa espiritual, Senhor, para sentirmos o seu amor por nós, para estudarmos a respeito do seu amor e de como nós podemos ser melhores irmãos uns para os outros e melhores filhos para o Senhor. Senhor, o Senhor é todo poderoso, do Senhor é o universo, por isso nós entregamos nas suas mãos a nossa vida, porque quando nós entregamos a nossa vida, temos certeza de que o Senhor faz o melhor por nós. Então, Senhor, toma conta de nós, nos dirige, coloca em nós aqui nesse ambiente mais ainda da sua paz, da graça e do poder de Jesus. Que esse ambiente, cheio dos seus anjos e do seu amor, possa nos acolher em nome de Jesus. Amém. Bom, eu quero começar fazendo algumas perguntas para você, ou junto com você, que vão ser respondidas ao longo dessa série, né? Primeira pergunta, existem espíritos? Existem espíritos? Será que eles existem ou não? O que você acha? Sim ou não? Sim ou não? Você já respondeu, então não vou precisar nem falar sobre esse assunto, não é? Não, mas nós vamos estudar a respeito disso. Existem espíritos? Outra pergunta, esses espíritos, se é que eles existem, porque eu não posso afirmar agora, né? Eu quero deixar mais você na dúvida, eles se comunicam com o ser humano? Com os homens? Sim ou não? Sim, não, sim. Eu não vou definir também, mas eu vou perguntar para você, se eles não se comunicam, como é que você sabe que eles existem? Não é? Mas tudo bem, é para você pensar só, não é? Há espíritos bons e maus? Vocês estão colocando isso? Há espíritos bons e maus? Tem essa divisão entre eles, espíritos bons e espíritos maus? Sim ou não? Sim, também vamos falar sobre isso, vamos acertando essas questões, né? E por que é importante nós estudarmos a respeito disso? Eu já falei para vocês agora há pouco, né, que diferente do que alguns possam imaginar, e até a fotografia que nós pusemos, né, do túmulo e tal, esse tema é um tema que vai nos trazer paz, conhecimento, libertação, maravilhosos. Então, mas nós vamos descobrir muito mais do propósito de Deus para nós, por isso nós estamos estudando esse assunto, né? Eu quero agora, antes de nós entrarmos no tema, vamos passar um tempinho de refresco, né? Vocês, de vez em quando eu passo um trechinho de um filme, e eu quero passar agora um trechinho de 8 ou 9 minutos de um filme para você se contextualizar e prestar atenção. Vou pedir para diminuir um pouquinho só a luz da igreja e vamos assistir esse filme. Oxigênio, por favor. Senhorita Jansen, por aqui, por favor.
compareça ao centro cirúrgico. Então, o que aconteceu com você? O quê? É um novato, estou vendo. É comigo? Tenha calma. Não é como antes. Agora é diferente. Quem é você? Eu estou esperando minha mulher. Ela está na ala cardiológica 4C e está resistindo. Tiro, é? Isto sempre acontece. Pobre homem. Olha, é bom você se acostumar com isso. Poderá ficar aqui por muito tempo. Vem cá, eu vou lhe contar um segredo. As portas não são tão ruins como pensa. Zup, zap, elas não são absolutamente nada. Você vai ver, vai aprender. Vamos rápido. Adrenalina. Este paciente não está resistindo. Eletrochoque. Já está ligado. Ele não vai resistir. Passagem cardíaca. Já vi essa cena 1 milhão de vezes. E já era. Ele ainda está resistindo. Preciso de mais sangue. Boa cabeça, passagem. Você viu? Aí vem eles. De novo, rápido. Cara de sorte. Poderia ter sido os outros. Nunca se sabe. Quero mais uma vez. Estamos perdendo os sinais. Mais uma vez. Continue a massagem. Não está dando sim. Não tem mais nada a fazer. Quem são... Dr. Cooper, ligue para a telefonista, por favor. Dr. Cooper, ligue para a telefonista, por favor. Não! Ah! Meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me ajuda. Estou mergulhando no abismo do pântano, onde não há onde me apoiar. Cheguei às águas profundas. A água está me cobrindo e me sinto exausto. Ao nos despedirmos de nosso amigo Sam Witt, lembremos-nos de sua bondade, da sua generosidade, de sua alegria e seu espírito. Tudo o que estimamos, nossos entes queridos, os amigos, nosso corpo, nossa mente, nos foram emprestados. Precisamos saber renunciar a tudo isto. Somos todos viajantes da mesma estrada, que nos conduz ao mesmo fim. Quando nosso amado vai para a vida eterna, devemos lembrar que o amor também é eterno. E que, embora saudosos, nosso amor preencherá o vazio. Tudo bem? Terminou o filme, né? Pronto, agora vamos voltar para cá. Mas é só para colocar a gente um pouco em contato e visualizando aquilo que é apresentado na mídia, que nós podemos ver em novelas, em filmes, e que é mais ou menos um pensamento generalizado, né? Agora, continuando a pensar a respeito do mundo dos espíritos, daquilo que todas as pessoas pensam a respeito dele, sentem, mais do que o que as pessoas pensam e sentem, voltando a focalizar aquilo que as pessoas têm sentido e têm experimentado, têm provado, porque as pessoas têm entrado em contato com esse mundo, a gente começa a olhar que entre as religiões em geral existem muitas coisas em comum, não é? Mesmo entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que é onde nós estamos aqui, e outras igrejas, entre igrejas evangélicas, por exemplo, entre a Igreja Adventista e a Igreja Católica, e entre Igreja Adventista e Espiritismo, por exemplo, muitas coisas em comum entre as religiões. Quando você começa a olhar, existem vários pontos em comum, mas também há diversos pontos
discordantes. Hoje eu quero enfocar um pouquinho algumas coisas que vão em comum, ou que estão em comum entre a Igreja Adventista e o Espiritismo. Por exemplo, eu peguei essa frase do Chico Xavier, que ela é tirada do livro Jesus no Lar, onde ele diz: Jesus continua falando aos companheiros de todas as latitudes, que a sua voz incisiva e doce possa gravar no livro de nossa alma a lição renovadora de que carecemos à frente do porvir, convertendo-nos em semeadores ativos do seu infinito amor. É a felicidade maior a que podemos aspirar. Ou seja, quando nós olhamos para o Espiritismo, ele tem em comum com todas as religiões cristãs esse apreço, esse carinho e a exaltação do nome de Jesus, e até o estudo da vida de Jesus. Ou seja, nossos irmãos da confissão espírita, eles também acreditam em Jesus como nós acreditamos em Jesus. E eu estava pesquisando bastante esses dias, pesquisando sobre espiritismo, lendo alguns trechos de livros, e um dos livros do Chico Xavier, eu encontrei um capítulo onde ele fala sobre Jesus, o Verbo, e ele cita João, capítulo 1, do verso 1 em diante, onde ele diz o seguinte: a Bíblia diz, ali em João, que Jesus é o Verbo, e que o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E aí ele começa a deixar claro essa coisa bem aproximado daquilo que nós acreditamos, de que Jesus é o próprio Deus feito homem. Então, quando nós olhamos para o nosso redor, nós precisamos olhar e analisar essas coisas em comum e saber que, de alguma maneira, nós temos pontos de vistas que nos unem. Nós também temos que aprender a olhar ao nosso redor e cada vez mais entendermos que Deus, Ele tem servos e servas seus em todos os lugares. Está certo ou está errado isso? Certo ou errado? Em todas as religiões. Certo ou errado? Certo? Deus tem servos e servas seus em todas as religiões. Mas também há algumas diferenças, como eu falei, não é? Quem faz parte da igreja de Jesus na terra aqui? Quem faz parte? Quero convidar você para abrir a sua Bíblia em João, capítulo 10. Dá uma olhadinha. João, capítulo 10. Você tem uma Bíblia aí? Nós colocamos Bíblias aí pelos bancos para ajudar você. Na semana que vem nós vamos ter um pouquinho mais, que hoje nós sentimos, a gente vai usando, tal, as Bíblias vão acabando, às vezes nós vamos doando e elas foram diminuindo, para a semana que vem nós temos mais, tá? Mas eu quero dar uma dica para você. Você que não tem ainda, pode abaixar no seu celular um aplicativo da Bíblia. E você tem a Bíblia no seu celular sempre também, tá? Eu tenho no meu celular e é interessante, numa hora de emergência assim você pode usar. Em João capítulo 10, Jesus diz algumas coisas que são impactantes. Aliás, tudo que Jesus diz é impactante. Mas ele faz umas declarações que deixam a gente pensar e que são muito importantes nós estudarmos. Por exemplo, no verso 11, ele diz assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então ele diz assim: eu vou fazer uma comparação aqui e através dessa comparação vou ensinar para vocês. Eu sou o... Vamos conversar comigo, igreja? Vamos lá? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Aí ele continua a ilustração. Já que ele deu o início para a ilustração e diz que ele é o bom pastor, nós vamos nos adequar e vamos nos encontrar dentro da ilustração. Ele tinha dito, por exemplo, nos versos 3 e 4, leia aí comigo. Para quem? Para o bom pastor, o porteiro do aprisco, não é? Abre a porta. As ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem porque lhe reconhecem a voz. Vamos conversar a respeito disso aqui. Jesus diz então:
eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus. Bom, aí ele diz que nessa história tem ovelhas também. Quem são as ovelhas? Nós somos as ovelhas, mais particularmente fora da coletividade. E particularmente, quem é a ovelha? Eu sou a ovelha. Quem é a ovelha? Eu. É bom a gente dizer isso. Eu sou ovelha do bom pastor. Mas coletivamente todos nós somos ovelhas. O que é o aprisco? A igreja. Nós temos aqui um grande aprisco. Olha o tanto de ovelha que cabe aqui, ó. Cabe muita ovelha. Então, esse é o aprisco adventista do sétimo dia central. E todos nós estamos aqui como um rebanho dentro dessa igreja hoje, onde Jesus é o bom pastor e nós somos as ovelhas. Agora, eu tenho uma pergunta mais intrigante para fazer para você, baseado nisso que você acabou de ler agora. Diante disso que Jesus falou, pergunta: todos nós, ovelhas do bom pastor, pertencemos mesmo ao bom pastor? Ou melhor, vou formular melhor. Todos nós, ovelhas que estamos dentro desse aprisco, pertencemos ao bom pastor? Sim ou não? Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. A maioria está dizendo não. Tem certeza disso? A maioria está dizendo que não. Você tem certeza? Todos nós aqui, segundo esse verso, pertencemos ao bom pastor, sim ou não? Sim. Você já começou a mudar só porque eu perguntei. Olha só o que Jesus diz. Presta atenção aqui, ó. Vou ler de novo, verso 3. Para o bom pastor, o porteiro abre a porta do aprisco. As ovelhas ouvem a sua voz. Quantas ovelhas ouvem? As ovelhas, todas ouvem a voz de Jesus, que é o bom pastor. Então, quantas ouvem a voz? Todas. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Opa, peraí. Então, todas ouvem, mas ele chama as suas e conduz para fora as suas. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Aqui está dizendo a diferença entre as ovelhas que reconhecem a voz do bom pastor ou não. Vamos fazer de conta que hoje nós não estivéssemos aqui nessa multiplicidade religiosa e que todos nós fôssemos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não tem católicos, não tem... Todos nós somos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Se fôssemos todos membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, seríamos todos ovelhas do bom pastor? Sim ou não? Não. Não. E se fôssemos todos católicos, seríamos todos ovelhas do bom pastor? E todos espíritas? Jesus está dizendo o quê? Ele está dizendo, presta atenção. Será que Jesus... Peraí, eu estou falando de outros apriscos, estou falando do aprisco católico, estou falando do aprisco presbiteriano, assembleia, batista, estou falando do espírita. Será que Jesus tem outros apriscos? Ou será que ele tem ovelhas em outros apriscos? Olha o que ele diz aqui. Verso 14. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Jesus está declarando aqui então que dentro desta igreja, dentro dessa confissão cristã, nem todas as ovelhas pertencem a Ele, e que dentro dessa congregação que está aqui hoje, nem todos nós pertencemos a Ele. Ele está dizendo aqui, nos outros apriscos, também nem todos pertencem a Ele. Eu vou falar claramente, é o seguinte, nem todos os adventistas do sétimo dia são de Jesus. Existem muitos que não são de Jesus. E Ele está dizendo aqui,
que do lado de fora, nem todos os católicos são de Jesus, existem muitos que não são, e etc e tal, que você já entendeu isso. Mas ele está dizendo que nessas igrejas todas tem gente que pertence a ele. Ele está dizendo qual é a diferença. Qual é a diferença entre as que pertencem e as que não pertencem a ele? Aquela que ouve, reconhece e vai. São 3 ações. Porque escutar é uma coisa. Escutar a gente faz com esse ouvido aqui, ó. Todo mundo ouve. Sabe quando você, marido, está assistindo televisão e a tua mulher está falando alguma coisa para você? E você está ouvindo com esse ouvido, mas você não está prestando atenção. E quando ela acabou de falar, diz assim, então está certo, né? Você diz, o quê? É ou não é? Eu sei porque eu lido com vocês. Eu não sou assim, mas vocês são. É assim. É porque esse ouvido é capaz de ouvir coisas que a mente é capaz de não entender. E Jesus está dizendo, sabe, quando vocês vão à igreja, vocês ficam ouvindo, mas vocês não entendem muitas coisas que eu falo. E tem mais, depois que você entende, você tem que atender a minha voz. E você tem que reconhecer a minha voz, dizer, essa voz é a de Jesus. Essa voz é a de Jesus. Porque no meio de tantos barulhos e tantos sons nesse mundo, a voz de Jesus tem que ser familiar para nós. E quando no meio do barulho eu ouço a voz de Jesus, opa! Sabe? Quando um filho chama, quando a esposa chama, quando você ouve uma voz familiar. Eu vou dar um exemplo para você. Uma senhora que tenha 10 filhos. E aí a gente coloca ela de costas para os 10, mistura os 10 lá atrás e diz assim, um de vocês diz, mãe, eu te amo. Você acha que ela vai saber qual filho que falou com ela? Não. Ela vai. E ela vai acertar. E se for outra, ela vai dizer, é esse, e aquele outro. Ela vai acertar. Aí você chega e diz assim, agora eu quero que a senhora me ensine a reconhecer essa voz. Dá para ensinar? Não tem como. Sabe como é que ela reconhece? Convivência. Vivência. Por isso que Jesus declarou aqui no verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. É por isso que tem essa identificação. Elas conseguem ouvir a minha voz e quando elas ouvem a minha voz, elas respondem, elas correspondem, elas vão, elas atendem o meu chamado. E ele diz, se você prestou atenção aqui no verso 3, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. É para fora, sabe por quê? É porque as coisas importantes que têm que acontecer, elas não vão acontecer dentro das igrejas. Elas vão acontecer do lado de fora. Jesus está chamando você e eu para nós ouvirmos a voz dele e sairmos, para a gente não ficar estagnado dentro de uma igreja, achando que quando eu vou à igreja e bato o meu cartão de ponto espiritual, pronto, eu já fiz a minha parte de cristão. Não, ele está dizendo assim, quando você ouve a minha voz e reconhece e me atende, você tem que sair, tem que alcançar as pessoas lá fora. E aqui tem uma grande obra que o Espiritismo faz, que é a obra social, atender as pessoas lá onde elas estão, e a gente tem que aprender um monte com isso aqui, porque nós precisamos focar o nosso irmão. Jesus, ele enfocou, o enfoque do ministério de Jesus era atender as pessoas, ele ministrava as necessidades das pessoas, ele curava as pessoas, ele alimentava as pessoas, por isso elas prestavam atenção naquilo que ele falava, porque ele executava o evangelho, ele era o evangelho, ele vivia o evangelho, ele era o evangelho vivo. Então o evangelho que Jesus pregava tinha poder, era isso que acontecia. Jesus hoje nos chama para sermos cristãos, e olha, levar o nome de Cristo não é fácil. Sabe por que as pessoas elas estão esperando ler a Bíblia? Não nesse livro, elas querem ler a Bíblia na sua vida.
você e eu somos a Bíblia que o mundo está lendo. E o pior de tudo é que muitas vezes o mundo não tem gostado de ler a Bíblia, porque eles leem em nós. E não, de cada 100 pessoas, uma só vai ler essa Bíblia, 99 vão ler a sua vida e a minha vida. Então, quando eu falo de espiritismo, catolicismo, quando eu falo, o espiritismo nas suas multiformes, né? Quando eu falo do cristianismo em si, eu vejo que o centro de tudo que nós falamos é o Senhor Jesus. Ele é o centro. Quer seja no catolicismo, em qualquer religião, no protestantismo, quer seja no espiritismo, Jesus é o centro. É ou não é? Jesus é o centro. Agora, segundo aquilo que Jesus nos ensina, qual é o caminho para a libertação? Qual é o caminho que o bom pastor ensinou para que a gente viva em liberdade, se sentindo liberto e não preso, sufocado nesse mundo que nos sufoca? E olha, eu acho que não houve uma época, eu sou pastor há 28 anos, eu me lembro que 18 anos atrás, quando eu tinha 10 de ministério, falar de liberdade, eu tinha que ficar exemplificando, porque parece que as pessoas não se sentiam tão presas, tão sufocadas quanto hoje. Hoje as pessoas vivem estressadas, hoje as pessoas vivem sufocadas, hoje as pessoas vivem na depressão. Nós vivemos, é incrível como que os aparelhos eletrônicos, eles chegaram e a gente olhou para eles e disse assim, que legal, isso economiza o meu tempo. E sabe o que isso significa? Que eu posso pegar mais responsabilidade. E eu vou acumulando responsabilidades e responsabilidades e responsabilidades, e ao invés de ele me dar mais folga, ele me faz sentir mais pressionado. E o mundo capitalista de hoje me pressiona. É assim que acontece. Então qual é o caminho para eu me sentir leve, solto, para a libertação? Qual é o caminho? Olha o que diz a palavra de Deus em João, capítulo 8. Aliás, ali é o Senhor Jesus falando, né? São palavras de Jesus nos versos 31 e 32. Disse, pois, Jesus aos que haviam crido nele. Presta atenção, esse grupo de pessoas com quem Jesus está falando é um grupo especial de pessoas, porque quando Jesus veio, muitos não creram nele. Então ele está falando para um grupo de pessoas que creram nele. Ele está dizendo, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Opa, Jesus mostrou um caminho para nós. Ele diz assim, você quer se sentir livre? Quer? Você quer realmente viver o Evangelho? Você quer viver livre, solto, num mundo onde pesa a depressão, onde pesa o estresse, onde o mundo pesa em cima de você? Quer viver livre de verdade? Eu vou dizer para você, você precisa conhecer a verdade, e aí você vai estar livre. Espera aí, então quer dizer que existe uma verdade? Existe ou não? Sim ou não? É porque o mundo hoje está pensando que não existe uma verdade. O mundo está pensando que existem muitas verdades. Já prestou atenção? Cada um tem a sua, particularmente. O que é a verdade? Diz assim, cada um tem a sua. Qual que é a verdade para você? Qual que é para você? Cada um tem a sua, não é? Não é isso que as pessoas pensam? É ou não é? Sim, é isso que as pessoas pensam. Inclusive em termos de Deus, de religião, de filosofia, as pessoas pensam isso. Tem muitos caminhos e todos eles levam para Deus, mas Jesus está dizendo, vocês vão conhecer a verdade vos libertará. Interessante isso. Você já pensou assim alguma vez? Será que tem mesmo muitas verdades? Será que tem mesmo muitos caminhos? Já passou na tua cabeça alguma vez isso? Já tentou raciocinar? Porque se você for raciocinando, e se for no campo filosófico, você pode até ser arrastado para aquilo. Porque faz sentido. Eu encaro desse jeito, o outro encara desse jeito, o outro encara de outro jeito. Interessante que a gente, na nossa relação pessoal, nós não aceitamos esse tipo de coisa, não é? Por exemplo, seu marido, uma amiga sua diz assim, olha, desculpa, mas eu tenho que te falar isso. Você não vai gostar do que eu vou te falar, pode ser que você brigue comigo, mas eu não vou dormir com esse barulho, tá?
Eu trabalho, você sabe onde eu trabalho. Eu estou querendo sair de lá, mas não consigo. Trabalho na portaria do motel. Ontem à noite teu marido entrou lá com uma mulher lá. Ah, não acredito. Você tem certeza? Eu tenho certeza. Ele estava dirigindo e pagou com o cartão de crédito dele. Ah, não é possível. Não é possível. Aí você vai falar com o seu marido. E você diz assim, olha, o que está acontecendo? O que aconteceu ontem? Aí teu marido diz assim, ó, eu ia te falar, mas você não ia acreditar no que eu ia te contar. Como é que eu ia te contar? Você sabe o meu chefe, como é que ele é. Meu chefe tem 10 mulheres. E ele foi com uma mulher lá naquele motel, na outra noite, e quando foi de manhã, ele percebeu que ele tinha deixado cair o relógio dele. E aí ele me disse, ó, você tem que buscar, eu não sei onde eu fui, onde eu não lembro o número do quarto, nem eu nem ela, mas é o seguinte, como eu vou viajar hoje, você vai fazer um favor para mim, você vai com ela lá e vai buscar meu relógio. E eu fui com ela lá para buscar o relógio dele. Como eu entrei e saí, eu tive que pagar. Você está rindo por quê? Não acreditou no marido? Poxa vida. O marido está ruim, né, de crédito aí. Aí você olha para ele e diz assim, eu quero que você me diga a verdade. E ele diz assim, ué, depende do ponto de vista. Eu tenho a minha, você tem a sua, a mulher tem a outra. Existem muitas. Aceita essa resposta? Não. Não, mas com Deus você aceita, né? Interessante esse negócio. No relacionamento humano seu com a sua esposa, com o seu marido, você quer a verdade, mas com Deus, não. Um tem a verdade, outro tem a outra e tal. Jesus está estabelecendo, ele está dizendo assim, para vocês se libertarem, vocês precisam conhecer a verdade. A verdade, não as verdades. O que é a verdade? Bom, ele mesmo continuou dizendo, lá em João 14,6, Jesus diz assim, olha, o verso diz, respondeu-lhes Jesus, eu sou, Jesus diz que é 3 coisas, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for através de mim. Então, eu sou o único caminho para você chegar no Pai, não é? Eu sou a vida, para você ter vida mesmo só através de mim, e eu sou também a verdade. A verdade. Mas sabe que outro dia eu estava lendo a Bíblia e eu encontrei um texto, faz muito tempo que eu encontrei esse texto, né? Onde Jesus diz assim, olha, João 8,17, ele está orando e ele diz assim, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A tua palavra, mas espera aí, a verdade é Jesus ou é a palavra de Deus? O que é a palavra, a tua palavra? O que é isso? A Bíblia. A Bíblia não é chamada a palavra de Deus? Ele está dizendo assim, orando para Deus assim, santifica-os na verdade, está orando pelos discípulos, Senhor, eu quero que o Senhor santifique esses homens, vai fazendo esses homens cada vez mais puros, melhores, mais santos, separados para o Senhor, mas santifica na verdade, e eu sei que a tua palavra, a Bíblia é a verdade. Espera aí, mas ele tinha dito que ele é a verdade, eu sou a verdade. Jesus está confuso, será? Porque está dizendo que ele é a verdade, está dizendo que a Bíblia é a verdade. Qual dos dois é a verdade? A Bíblia é incrível, não é? Porque quando a gente vai lendo, é só ir comparando um texto com o outro, vendo o contexto geral, e a gente vai descobrindo. E a gente vê lá em João 5,39, que ele diz assim para os judeus assim, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Olha o que ele está dizendo. A Bíblia é que fala de mim. Ora, se a Bíblia fala de Jesus, ela está falando da verdade, que é Jesus. Então por que a Bíblia é a verdade? É porque ela conta a história de Jesus. Sabe quem que é o personagem central da Bíblia? Jesus. Tanto do Novo Testamento quanto do Antigo Testamento, o personagem central é Jesus, o assunto central é Jesus, tudo converge para Jesus, e é por isso que ele diz que a palavra de Deus é a verdade. E aqui entra um outro ponto em comum entre todos nós católicos, protestantes e espíritas nas suas diversas manifestações. Todos nós
atentamos para a Bíblia. Todos nós damos importância para a Bíblia, porque é na Bíblia que a gente encontra a história de Jesus. É na Bíblia que nós encontramos Vocês estão fracos hoje, hein? É na Bíblia que nós encontramos a verdade que nos liberta. A Bíblia fala de Jesus, ela nos faz entender de Jesus, e nós encontramos nela a verdade. Todos nós buscamos. Então nós já encontramos pelo menos 2 pontos em comum entre todos nós: Jesus e a Bíblia. A Bíblia. Porque a Bíblia fala de Jesus, que é a verdade. Pergunta: há na Bíblia algum caso de espírito aparecendo para alguém? Sim ou não? Certeza? Sim ou não? Ah, sim. Agora você teve certeza, não consegui abalar sua certeza, não é? Vamos dar uma olhadinha nesse texto. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 28. E antes da gente ler, eu quero contextualizar para você essa história. Vamos entender o contexto dessa história. Nessa época, Israel estava sob o domínio do seu primeiro rei. Presta atenção vocês, para eu não dizer que vocês estão desanimados, hein? Já começa animado, vai. Nessa época, Israel estava sob o domínio do seu primeiro rei, que se chamava Saul. Saul começou muito bem o reino dele, o reinado dele, porque ele se dedicou a Deus. Deus deu para ele todas as condições dele ser um homem de Deus. Ele entregou a vida para Deus. Deus mandou o profeta ungiu Saul. Ele entregou a vida dele, o reinado dele para Deus. Acontece que logo depois, logo na primeira oportunidade que Saul teve, Saul começou a se desviar de Deus. Ele começou a se desviar em coisas pequenas. Saul começou a se desviar em alguns pontos. É nesses pontos onde para cada um varia, para um é uma coisa, para outro é outra, mas alguns por causa de sexo, outros por causa de dinheiro, outros por qualquer outra coisa, por profissão, por carreira, outros por diversão, por esporte, eu sei lá. Onde nós nos afastamos, os nossos pontos fracos. E é incrível que o ponto fraco de um parece ridículo para o outro. O pessoal olha assim, mas imagina como vai trocar Deus por isso aqui? Mas aquele é o ponto fraco dele. E Saul tinha alguns pontos fracos. É interessante ver na história de Saul, e eu digo para você, vale a pena você pegar a Bíblia aqui no Antigo Testamento e voltar umas páginas aqui do livro de 1 Samuel e ver lá desde o começo quando Saul foi escolhido, porque a história dele é impressionante. Como é que Saul, ele não foi da noite para o dia que ele se enterrou longe de Deus. Não foi assim, porque isso não acontece com ninguém. É como eu digo, ninguém abre a janela da sua casa, respira fundo e diz assim, hoje está um bom dia para me tornar um drogado. Ninguém faz isso. Começa com um cigarrinho de maconha. Um menino que eu visitei no hospital, ele teve uma parada cardíaca, 18 anos de idade. E ele diz assim, a verdade é a seguinte, ninguém sabia que ele usava isso. A verdade é que quando eu comecei a fumar maconha, me disseram, maconha não vicia. E depois disseram para mim, cocaína, se você cheirar uma vez por semana, não vicia. E por que você teve isso agora? Ele diz assim, porque eu cheirei o de um mês num dia. Mas por que você fez isso? É porque eu não consegui não cheirar. Estava viciado. É lógico, não é? E os estudiosos dizem que o crack basta uma vez para você ficar dependente. E a cocaína talvez, mesma coisa. Agora veja, isso começa aos poucos. Você larga de Deus aos pouquinhos. Você vai fechando as suas portas. Vai fechando portas entre você e Deus. E vai se distanciando cada vez, ouvindo menos a voz de Deus. E Saul foi fazendo isso. E Saul foi se afastando de Deus e se afastando. E agora Davi tinha sido ungido para ser o próximo rei.
O profeta Samuel tinha dito para Saul: Saul, eu já fiz um monte de apelos para você, Deus já te deu um monte de chances, um monte, Saul, uma, depois outra e depois outra. Ainda hoje, Saul, se você voltasse para Deus, Deus te aceitaria, porque Deus aceita qualquer um, a qualquer hora, a qualquer momento. Mas Saul, você só está se enterrando e se enterrando e se enterrando, e vai ter um tempo que você vai se enterrar e vai ficar enterrado, Saul. Então, como rei, Deus já não quer você mais, Ele ungiu o outro que está esperando, mas ainda dá tempo, mas você não volta para Deus, Saul. Então Deus rejeitou você e você vai se enterrar, Saul. E Saul foi rejeitando, e o tempo passou, Samuel morreu, já não tinha mais a companhia do profeta do lado de Saul, e o profeta vivia repreendendo Saul. Saul não gostava muito, porque muitas vezes Deus repreende a gente, e a gente não gosta muito quando é repreendido, não é verdade? A gente não gosta. Eu me lembro quando eu era garoto, e eu comecei a namorar, e num dos sábados, eu estava com a mão no ombro da minha namoradinha dentro da igreja. Isso faz pouco tempo, né? Eu tinha 15 de idade, você imagina, estou com 51. Como é que era ainda mais naquela época dentro da igreja, se hoje nós temos que ter reverência diante de Deus dentro da igreja? E o chefe dos diáconos que tomavam conta da igreja, chegou para mim, me chamou e disse assim: ó, a igreja não é lugar de você ficar agarrado na sua namorada. Eu não estava agarrado nela. E eu ouvi aquilo, mas eu fiquei com uma raiva tão grande dele. Tão grande, tão grande. Aliás, outro dia eu encontrei uma criancinha, fazendo um parênteses na minha história, 2 meninos, eu gosto muito de conversar com criança. E aí eu criança, essas faladeiras conta a vida do pai e da mãe todinha, numa sentada só. Por isso que eu gosto de falar, é muito bom. Quando você me vir conversando com a tua criança, você acode logo. Aí eu digo assim: qual é a coisa que você mais gosta da igreja? E aí o molequinho falou assim: escola sabatina. Escola sabatina, nós estamos no sábado de manhã, é uma programação toda voltada só para eles, e aqui nessa igreja seria o clamorzinho, que nós estamos lá em cima onde estão suas crianças lá, que eles adoram. Você vai ver, se está lá pela primeira vez, domingo que vem ele vai querer voltar para estar ali, porque ele vai gostar. E esse cheiro de pipoca que a gente sente aqui é terrível, porque eles fazem lá, e sai de lá e vem para cá, né? E aí eu disse assim: e qual a coisa que você menos gosta na igreja? Ele pensou assim: diácono. E aí eu lembrei daquele diácono lá, né? Eu digo assim, era o irmão Geraldo. Eu ouvi aquilo, eu fiquei tão surpreso que eu não respondi para ele. Mas eu saí pensando, eu vou dar uma resposta para esse homem. E pensei. Aí depois a ira se assentou e disse assim: eu acho que eu estava errado mesmo. Aí voltei para ele e falei assim: ó, quero dizer para o senhor o seguinte, eu não gostei do que o senhor falou para mim, mas o senhor está certo. E o senhor não vai precisar falar comigo mais, que eu vou mudar de comportamento. E mudei. Foi duro para mim. Porque quando eu sou repreendido, eu não gosto. A primeira reação é contrária. Depois eu tenho que ficar pensando para voltar. E eu sempre peço para Deus para mudar a minha primeira reação. Porque aí é um bate-pronto, aquilo que vai dentro da alma da gente. Saul não gostava de ser repreendido, e ele era repreendido pelo profeta Samuel, mas ele sabia que Samuel andava com Deus. Bom, o que acontece? Saul começou a perseguir Davi, querer matar Davi, se afastou de Deus, foi para longe de Deus. E quando Saul chegou no extremo da vida dele, agora sim, nós chegamos nesse ponto. Olha o que diz aqui. 1 Samuel 28, diz assim: vendo Saul o acampamento... desculpa, eu não falei o verso, né? Verso 5. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu o seu coração. Consultou Davi o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Deus se calou. Então disse Saul aos seus servos: aprontai-me uma mulher que seja médium, para que me encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor que é médium.
Saul disfarçou-se, ele era o rei, vestiu outras roupas, roupas simples, e foi. E com ele 2 homens. E de noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia, consultando os mortos, e me faça subir aquele que eu te disser. Ou seja, eu vou te pedir que você faça aparecer uma pessoa, e você vai consultar essa pessoa que já morreu. Respondeu a mulher, verso 9: bem sabes o que fez Saul o rei. Ela não reconheceu que era Saul, e diz para o homem que ela não sabia que era Saul: você está sabendo o que Saul fez? E o que Saul fez? Me perdi aqui. 9, muito obrigado. Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então ela diz assim: você está sabendo o que o rei fez? Ele proibiu, ele exterminou os médiuns, só sobrei eu aqui. E você está me armando uma cilada, vai me matar, porque se o rei descobrir... mal sabia ela que estava falando com o rei. Verso 10: então Saul lhe jurou pelo Senhor, jurou em nome de Deus, dizendo: tão certo como vive o Senhor Deus, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Bom, eu vou parar a leitura por aqui. Eu coloquei essa história ali, para você dar uma olhadinha só e fazer você pensar no assunto. A mulher conversando com Saul, ele conversa com ela, e aí ela começou a invocar os espíritos. E de repente, ela fez aparecer e veio o espírito de Samuel. A Bíblia diz que ela via o espírito de Samuel. E a Bíblia não diz que Saul viu o espírito de Samuel, mas que ela falava com o espírito de Samuel. E ele falava com Samuel através dela. Então, Samuel fala agora com Saul através da mulher. E eu quero ler com você as palavras desse espírito de Samuel que apareceu. Verso 15. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como, por meu intermédio, ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu ao teu companheiro Davi. Olha só, a conversa entre Saul e esse espírito de Samuel, que apareceu através dessa médium, essa chamada na Bíblia de pitonisa de Endor. Quando ele acaba de falar, Saul cai no chão e fica prostrado, fraco. E a Bíblia diz que aquela mulher ofereceu um pão para ele. Ao início ele não queria comer o pão, mas depois os amigos ou os servos que estavam com ele, os soldados, o convenceram de comer o pão. E ele comeu aquele pão, se fortaleceu um pouquinho mais e ele saiu de lá. Aconteceu que no outro dia o exército dos filisteus marchou contra ele e ele ficou morrendo de medo. E à medida em que ele foi atacado, ele viu que não ia ter mais jeito e perguntou para o escudeiro dele: e os meus filhos? E o escudeiro diz: os teus filhos estão mortos já. E ele diz para o escudeiro: então agora pega essa espada e me mata. E o escudeiro diz: como eu vou matar o rei? E diz que Saul se lançou sobre a sua espada e morreu. E aí foi o fim da vida de Saul. Ou seja, a Bíblia apresenta essa história onde uma mulher, uma médium, invocou o espírito de Samuel, e o espírito de Samuel, que já estava morto, falou com Saul através dela. Então, quer dizer, a Bíblia está nos dizendo que é possível esse tipo de contato, porque ele ouve ali. Como foi, o que era, como aconteceu, isso nós vamos estudar em detalhes nos próximos programas. Mas o que acontece
quando nós morremos, o que acontece? Eclesiastes 12:7 diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O pó volta à terra e o espírito volta a Deus. Bom, é para você pensar. O que Jesus disse para o ladrão na cruz? Lembra Jesus pregado entre dois ladrões? Um deles olha para a cruz do centro e fala com Jesus, e ele diz assim, e acrescentou: Jesus, disse o ladrão, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu para ele: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bem, eles morreram. Jesus, pelo menos é o que está dizendo aqui, que está dando impressão, Jesus marcou um encontro com ele no paraíso. Certo? Não é o que está dando a entender aqui? É o que está dando a entender aqui. Ou seja, a Bíblia deixa para nós alguns pontos onde a gente começa a pensar, a raciocinar e diz assim: bom, a Bíblia nos deixa um campo aberto para a comunicação com os espíritos. A Bíblia nos deixa um campo aberto para a comunicação com espíritos de... Ou a Bíblia deixa um campo aberto para nós crermos sim que há um espírito que quando nós morremos sai, porque lá em Eclesiastes diz que o pó volta à terra, o espírito volta a Deus, certo? Por isso olhamos para a Bíblia e precisamos estudar o mundo dos espíritos. Porque Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E eu quero ser liberto. Eu quero viver liberto, eu quero viver solto, eu quero viver livre, eu quero estar na mão de Deus. Então eu preciso conhecer essa verdade, eu preciso estudar sobre o mundo dos espíritos para que eu seja liberto por Jesus. É isso. E a Bíblia, a palavra de Deus, é ela que testifica de Jesus. Porém, contudo, entretanto, esqueci do todavia. Eu quero, antes de nós irmos para casa hoje, deixar pelo menos 2 pulgas atrás da sua orelha, para você dormir com esse barulho. Olha o que diz 1 Crônicas 10, de 13 a 14. Lá diz assim: Saul morreu desta forma porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de buscar ao Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Interessante isso, não é? Discrepante, discordante daquilo que a gente acabou de ler. Porque de um lado a Bíblia conta do encontro de Saul através de uma médium com o espírito de Samuel, mas aqui a Bíblia está dizendo assim: Saul morreu desse jeito, foi por isso. Deus abandonou, porque ele foi lá e consultou, ao invés de consultar Deus. Ué, que história é essa? Por que está dizendo isso? E eu vou dizer para você, quando você sabe, você que tem vindo na série do clamor, nos diversos temas que a gente estuda, você vê, está acostumado a ver que a Bíblia sempre responde ela mesma. A gente vai estudando aqui e ali, de repente a gente para e diz assim: não, parece que essas coisas não estão concordando, parece que está desconexo, parece que a Bíblia está se contradizendo, mas a gente sabe que a Bíblia não se contradiz. E eu aprendi nessa igreja, estudando a Bíblia, que qualquer dúvida que eu tenho, eu olho e vou dizer assim: ixi, mas espera aí, e essa coisa aqui, parece que não tem resposta para isso. E eu aprendi que para tudo Deus tem uma resposta dentro da Bíblia. Incrível, para quase tudo, né? Tem algumas coisas que não foram reveladas, aí não tem resposta. Uma pessoa veio me perguntar outro dia: pastor, no céu vai ter banheiro? Eu digo, se a gente precisar ir no banheiro, eu acho que nós não vamos precisar, porque lá não vai ter dejeto, vai ser um lugar perfeito, maravilhoso, é ou não é? Mas a Bíblia não está dizendo se lá vai ter banheiro ou não. Então isso ele não revelou na Bíblia, até porque eu acho que não é uma coisa assim que Deus não precisava revelar mesmo, né? Agora, Deus revelou quase tudo na Bíblia,
na sua palavra. Mas eu quero colocar uma outra pulga atrás da sua orelha. João 20, 17, o que acontece ali? Jesus morreu, ficou no túmulo, ele morreu na sexta, ficou sexta à noite, sábado o dia inteiro, sábado à noite, e no domingo pela manhã Jesus ressuscitou. Aí as mulheres foram para o túmulo, e Maria foi a primeira a encontrar Jesus no túmulo. E Jesus tinha marcado com aquele ladrão um encontro com ele lá no paraíso, onde está Deus, é ou não é? Sim ou não? Tinha marcado. Agora Jesus encontra Maria e diz assim, Jesus disse, ali conta a história que Maria chegou, não reconheceu Jesus, falou com ele, ela achou que era o jardineiro, chorou, aonde o Senhor colocou o corpo dele? E aí Jesus diz, Maria. Quando ela ouviu o nome dela dito por Jesus, ela reconheceu, aquele negócio da mãe que reconhece a voz do filho, uma voz familiar dizendo o nome dela, Maria, é o Senhor. E se fosse eu, ia fazer a mesma coisa que a Maria fez, eu ia correr para abraçar Jesus. E ele disse para ela, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. E aí eu pergunto, ué, como é que Jesus teve um encontro com o ladrão da cruz no paraíso, na sexta de noite, se no domingo de manhã ele ainda não tinha voltado para o paraíso? Para pensar também. Assim como esse texto, tem outros que parecem discrepantes. Dá a impressão que a Bíblia leva para um lado e depois joga para o outro. E algumas pessoas críticos da Bíblia dizem assim, está vendo? Tem contradição aí. Mas aí quando a gente começa a estudar e a gente vê a revelação de Deus, a gente começa a se animar e sentir exatamente aquilo que Jesus falou, quando ele diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando essa verdade começa a entrar dentro de nós, porque eu vou te dizer um negócio, não tem nada nesse mundo que pode oferecer para você a sensação de liberdade verdadeira, a não ser o Senhor Jesus na sua plenitude, na sua vida. É por isso que ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo dá, porque o mundo tem uma paz passageira, um prazer passageiro. A minha paz é diferente. Eu quero terminar com o verso mais conhecido da Bíblia, ou um dos mais. Qual é? Estou ouvindo assim, qual? João 3,16. Vamos falar comigo assim, ó. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Presta atenção nesse texto. Quando você for para casa hoje, quando você for pensando hoje, quando você for raciocinando nas coisas que você ouviu aqui, quando vocês, irmãos todos, ovelhas que estão no aprisco de Jesus, e todos nós queremos pertencer a Jesus, e ele diz, quer pertencer a mim, tem que aprender a ouvir a minha voz, tem que aprender, e para você me conhecer, você tem que ir para a minha palavra, porque é ela que testifica de mim. Então é por isso que nós estamos indo da palavra. Então você vai pensar, para quem é a salvação? Para quem é a eternidade com qualidade? Para quem é? Deus amou ao mundo tanto, Deus amou todo mundo, mas Ele deu para todo o que nele crê. Essa é a graça, uma fonte jorrando para todos nós. Essa fonte está jorrando para todos, mas só vai matar a sede quem beber da água. Tem que beber da água. Domingo que vem, nós vamos entrar descobrindo mais e começando a responder a essas perguntas e botando outras dúvidas na sua cabeça. E a gente vai começar a conhecer Jesus como a verdade.
através da palavra que testifica dele. Vamos descobrir outras coisas que nós temos em comuns e outras coisas que nós temos diferentes, mas vamos descobrir a pessoa do Senhor Jesus, que é o que mais interessa a nós todos. E vamos começar a sentir cada vez mais essa paz, essa libertação. Porque a gente vive num mundo de trevas, de escuridão, num mundo de tanta dor, não é? Tanta doença. As pessoas sofrem tanto. E Jesus está nos oferecendo liberdade. Num mundo de trevas como esse mundo aqui, Jesus olha para você e diz assim: está escuro? Olha para mim, porque eu sou a luz do mundo. Eu ilumino a sua vida. Quero cantar com vocês, vou compartilhar uma música, só para você ficar meditando em Jesus. E você pode assim dedicar para Ele essa letra como uma oração sua, tá? Senhor, o que Ele está cantando ali são as minhas palavras para o Senhor também. Fica pensando nele. A música vai tocar ali agora. Enquanto ela toca, o Espírito de Deus nos une em oração. E a gente declara o seguinte: vivi tão só na escuridão, buscando luz, porém em vão. Quebrado fui, ninguém me amou. Foi quando o sol me iluminou. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. Amém. O mundo frio me desprezou e a noite escura me abraçou. Estava quase a perecer e então senti meu sol nascer. Jesus é o sol, Jesus é o sol, fonte de luz, o sol dos sóis. E se a noite vier ao meu viver, meu sol trará o amanhecer. O amanhecer. Querido Jesus, o Senhor é o sol da justiça. Essa justiça que é toda misturada com o amor, porque dentro da justiça tem que ter o amor, e dentro do amor tem que ter a justiça. Obrigado, Senhor, porque nós podemos colocar nossa vida nas suas mãos. Obrigado porque o Senhor esteve nesse mundo, iluminando esse mundo, porque o Senhor deixou para nós as coisas mais claras. Obrigado, Senhor, porque essa noite nós tivemos essa oportunidade maravilhosa, histórica,
de estarmos todos aqui juntos, pessoas de tantas religiões diferentes, reunidos em torno da pessoa maravilhosa de Jesus e da palavra dele. Ó Senhor, nós queremos que aquela oração que o Senhor fez para os discípulos, que ela sirva para nós também. Que o Senhor nos santifique na verdade, porque nós sabemos que a Tua palavra é a verdade. À medida em que nós vamos abrindo a Tua palavra, Senhor, abre nossa mente, nosso coração, nos fortifica, Pai, como filhos do Senhor e como irmãos uns dos outros. Ó Senhor, queremos sentir o amor de Jesus por nós e uns pelos outros. Vai conosco para casa, Senhor, e nos dirige nessa semana. Nós pedimos no Seu nome, no nome de Jesus, porque nós não temos mérito nenhum, mas o Senhor derramou o Seu sangue por nós na cruz. É no Seu nome que nós pedimos. Amém.